Hoje o programa Viver é Melhor chama a sua atenção para a vivência do ecumenismo no cotidiano, no dia a dia mesmo, né? Nas ações práticas da nossa vida. E muitas vezes você pode pensar assim, tá bom, eu entendi que aquilo que se refere ao ecumenismo é aquilo que se refere ao que é universal, a todas as pessoas, que a gente precisa aprender a viver e conviver e a respeitar, acima de tudo, as outras opiniões, as pessoas que pensam de outra maneira ou vivem de maneira diferente da nossa. Mas isso não é despersonalização? Isso não significa que a gente vai ficar todo mundo igual e pensando sempre a mesma coisa ou tendo sempre a mesma opinião? De jeito nenhum. É sobre isso que nos fala o irmão Paiva Neto aqui, olha, nesta importante revista Globalização do Amor Fraterno. Ela está em forma de revista e foi um documento encaminhado às Nações Unidas e traduzido por ela em seus 6 idiomas oficiais, falando sobre como a gente deve fazer para que o amor também possa ser, esse amor fraterno, possa ser globalizado. E por que ecumenismo não significa despersonalização? É o que nos afirma o irmão Paiva neste subtítulo, na página 31. Ecumenismo não significa despersonalização. Assim ele ensina. Em meu livro Reflexões e Pensamentos, Dialética da Boa Vontade, de 1987, e anteriormente no Jornal da LBV de janeiro de 1984, frisei: quando falamos na união de todos pelo bem de todos, alguns podem atemorizar-se pensando em capitulação de seus pontos de vista na enfadonha planura de uma aliança despersonalizada, o automatismo humano deplorável. Não é nada disso. Na democracia, todos têm o dever, muito mais que o direito, de honestamente, quesito básico, e com espírito de tolerância, enunciar seus ideais, sua maneira de ver as coisas. Entretanto, ninguém tem o direito de odiar a pretexto de pensar diferente, nem de viver intimidado pelo mesmo motivo. Dizia Gandhi, abre aspas, divergência de opinião não é motivo para hostilidade, fechar aspas. E ele vai aqui continuar neste subtítulo que você vai ler na íntegra, adquirindo a revista Globalização do Amor Fraterno. Ligando para o Clube Cultura de Paz no 0310 07 940. 0310 07 940. Hoje o programa Viver é Melhor fala sobre doenças mais comuns na terceira idade. Osteoporose. Bom, já que vamos falar sobre osteoporose, a gente vai buscar entender por que nessa fase da vida, doutor Mário, os ossos vão se tornando mais fragilizados. A gente, no metabolismo da nossa estrutura óssea, o que ocorre é que a gente forma o esqueleto e com toda a sua plenitude até em torno de 21 anos. Certo. Do 0 aos 21 anos a gente está ganhando massa óssea, a gente está formando o nosso esqueleto. A partir de então, a gente começa gradativamente a uma perda muito lenta. Ao longo da vida, isso vai se prolongando. Tá. Nas mulheres, depois da menopausa, por conta da diminuição do estrógeno, que é um hormônio feminino, essa perda de massa óssea ela se acelera de forma significativa. Então, a partir desse momento, a gente começa a ver que algumas mulheres desenvolvem um osso muito fraco, muito frágil, muito suscetível a fraturas, né? A osteoporose. Alguns outros fatores, uso de medicamentos, quimioterapia, corticoides, às vezes alguns hábitos de vida que a gente tem, então o tabagismo, as pessoas que fazem uso crônico de álcool, esses fatores também agravam, aceleram essa perda de massa óssea. Como eu falei, mesmo nessas pessoas que não têm nenhum desses fatores de risco, é fisiológica a perda da massa óssea ao longo da vida. Então, quando a gente chega mais próximo ao final da vida, a gente tem um osso mais frágil de forma geral. Então, uma atenção que a gente tem que ter com os pacientes que estão na terceira idade é a saúde óssea deles. Certo. Então, é uma prevalência muito mais comum em mulheres do que em homens. Mais comum em mulheres que em homens. Não que seja raro em homens, a gente acaba, os médicos de forma geral, negligenciando isso um pouco, porque a gente sempre lembra das mulheres e a gente acaba às vezes esquecendo de
olhar para os homens também com esse olhar, cuidado. procurar submetê-los a exames que identifiquem a osteoporose, porque apesar de ser muito mais comum em mulheres, nos homens também ocorre. E como que ela afeta o osso, doutor? A estrutura mineral do osso, a arquitetura do osso, ela vai se alterando. Então, você tem um osso que é um osso mais poroso, né? A estrutura interna do osso ela fica mais rarefeita, certo. Então é um osso menos resistente. Vai criando uma espécie de buraquinhos, por assim dizer. Meio que um osso esponjoso, digamos assim. Certo. Né? Então é um osso que é muito mais frágil, muito mais suscetível aos traumas e às vezes ele sustenta mal o peso do corpo, né? Então a gente pode ter fraturas por desabamento das vértebras da coluna simplesmente pelo nosso próprio peso, não necessariamente a pessoa precisa tomar uma pancada ou ter uma queda, mas se o osso está muito frágil, a vértebra ela achata, ela se esmaga, né, pelo próprio peso da coluna. Que já não, o osso mesmo já não consegue mais sustentar aquele peso que antes ele sustentava sem problemas. Certo. E aí, como é feito o tratamento para a osteoporose? Então, o tratamento ele é feito através de a suplementação do organismo adequada, do cálcio, que é a matéria-prima do osso, né? E a vitamina D é um fator importante também. A vitamina D, apesar de ser chamada de vitamina, ela é um pré-hormônio. E esse pré-hormônio, ela vai agir no nosso intestino absorvendo mais cálcio. O cálcio no osso, então, ele é fixado, o cálcio que está na corrente sanguínea, ele é fixado no osso, dando um maior suporte. Para os casos de osteoporose, além dessa suplementação de cálcio e vitamina D, existem algumas medicações que vão agir ou diminuindo a quantidade de células que tiram esse cálcio do osso, que são os osteoclastos, ou ela vai estimular outras células, que são os osteoblastos, que colocam cálcio no osso. Porque essas duas populações de células elas estão agindo ao mesmo tempo, mas a ação dessas células que tiram o cálcio do osso, geralmente ela é maior, um pouco maior do que as que colocam o cálcio no osso a partir de uma certa idade. Então, essas medicações que a gente pode usar vão trazer isso para um equilíbrio maior. Preservando, assim, a estrutura óssea. Certo. E tem como a gente, por exemplo, fazer um tratamento preventivo para a osteoporose? Tem. Isso é importantíssimo, né? Uma coisa que eu bato, uma tecla que eu bato firmemente é que para a gente colher os frutos de uma terceira idade mais saudável, a gente tem que plantar isso desde cedo. Sim. Né? Então, a pessoa que não cuidou do corpo não vai chegar aos 60, 70 anos em condições de fazê-lo plenamente. Então, desde cedo, você tem que tomar alguns cuidados para que você possa manter um osso mais resistente às ações da osteoporose no futuro. Então, uma coisa importante é a atividade física regular. A modelação óssea, ela é influenciada por atividade física com carga, então força muscular. A força da gravidade que a gente coloca em cima dos nossos ossos estimula essas células que produzem osso a trabalharem mais. Né? Então, se a gente fizer um trabalho um trabalho resistido, uma musculação, uma ginástica, com um trabalho que você coloque peso em cima da estrutura do corpo, você está estimulando o seu corpo a produzir um osso mais resistente. Isso ao longo da vida vai ser muito benéfico, você vai ter um osso mais resistente quando chegar na terceira idade. Outra coisa, exposição solar adequada. A nossa pele, quando recebe as ações do sol, ela produz mais vitamina D. Então, a gente acaba, no nosso dia a dia, trabalhando muito em locais fechados, a gente deixou de ficar exposto ao sol. E quando a gente faz com protetor solar, o que é muito saudável para prevenir o câncer de pele. Mas, em compensação, a gente está impedindo que o sol consiga atuar na pele para a gente produzir a vitamina D adequada. Então, 10 a 15 minutinhos de exposição solar no período de antes das 10 da manhã ou depois das 4 da tarde sem o protetor solar é o suficiente para você produzir a vitamina D adequada. E como tem que ser essa exposição, doutor? Você tem que estar com pouca roupa, porque a pele, a maior área de pele exposta, mais você vai fazer vitamina D. Certo. E por esse curto período de tempo, nesses horários onde a incidência dos raios UVB são um pouco menores, então é menos deletério para a nossa saúde da pele, né? Certo. A gente tem aqui a dúvida da Maria Matos, ela é da cidade de Santo André. Um abraço para você, Maria Matos. Ela fez uma pergunta muito interessante, quer saber qual é a atividade intelectual que o doutor aconselha para fazer, para pessoas com mais idade fazerem. Daqui a pouquinho nós vamos
ter a sua resposta, Maria Matos. Antes eu também quero aqui compartilhar a dúvida da Luciana Andrade, que fala sobre a osteoporose. Ela pergunta, doutor, se uma pessoa que fez quimioterapia tem uma chance maior de ter osteoporose. E conta que a mãe dela fez um tratamento e acho que ela ainda está fazendo o tratamento, está tomando muito corticoide. Então, como eu falei antes, algumas medicações, elas aceleram essa perda da massa óssea. Os corticoides, se usados de forma contínua por um período maior do que 2 a 3 meses, eles realmente aceleram a perda da massa óssea. E alguns quimioterápicos também o fazem. Não são todos, não é qualquer quimioterapia, mas uma grande parte dos remédios usados em quimioterapia e os corticoides frequentemente também são usados, então a combinação deles pode acelerar a perda da massa óssea, favorecendo o aparecimento da osteoporose, mesmo em mulheres mais jovens. Certo. A alimentação influencia? Influencia. O cálcio, a fonte de cálcio principal que a gente tem é a nossa alimentação. Então, alimentos derivados do leite e algumas outras frutas e verduras, elas são a nossa principal fonte de cálcio. Se a gente não tem o hábito de consumir esses alimentos em grande quantidade, a gente vai ter um menor aporte de cálcio para o nosso organismo, e assim fazendo com que as células do corpo tenham pouco substrato para fortalecer o nosso osso. Então, manter o hábito de consumir leite, queijo, os outros derivados do leite, pelo menos 2 a 3 porções por dia, a gente está garantindo aí que a gente consiga, nosso organismo tenha todo o aporte de cálcio necessário para manter uma saúde saudável do nosso esqueleto. Tá certo. Bem, hoje o programa Viver é Melhor fala sobre as doenças mais comuns na terceira idade. Doenças respiratórias. Bom, assim como o nosso corpo vai envelhecendo, nosso pulmão vai acompanhando o ritmo, e aí as doenças respiratórias se tornam então mais comuns também, doutor Mário, na terceira idade? Algumas delas sim. A gente acaba, com o passar do tempo, ficando mais suscetível a alguns problemas respiratórios. Uma das principais causas de morte por infecção são as infecções respiratórias, a pneumonia, e a principal causa de hospitalização no idoso. Então, a gente tem que pensar que alguns cuidados a gente tem que tomar, porque principalmente devido à sazonalidade da circulação de alguns vírus, a gente acaba tendo um aumento muito grande das doenças respiratórias em alguns períodos, principalmente inverno. A gente tem a maior circulação de vírus que causam infecções respiratórias, e às vezes essas infecções predispõem ao aparecimento de complicações, agravamentos e podem levar à morte. Então a gente tem que tomar alguns cuidados. E aí, entre os processos preventivos, né, das doenças respiratórias, a gente pode lembrar aqui a vacina contra a gripe, porque muitos idosos às vezes falam assim, mas eu prefiro não tomar a vacina porque causa algum tipo de reação, o meu corpo fica mais abatido e às vezes é como se eu tivesse pego a gripe, mas ela ajuda a proteger de fato, né, doutor? Ela ajuda, ela é uma medida eficaz, barata, se a gente pensar em custo populacional, e existe essa crença por uma parte da população de que a vacina ela causa gripe, ela causa uma série de efeitos. O que ocorre é que a vacina começa a ser dada para a população, oferecida para a população, num momento um pouco tardio, onde os vírus respiratórios já estão circulando. A partir do momento que você toma a vacina, para você estar protegido, para você produzir os anticorpos, vai sair 2 semanas. Então, se você tomar vacina hoje, só daqui a 14 dias, em média, que você vai estar protegido contra essas doenças. Mas se nesse período você pegar o resfriado, vai te atacar? Então, o que acontece, e é muito comum, as pessoas tomam a vacina hoje, amanhã elas entram em contato com alguém, pegam o vírus, desenvolvem a gripe depois de 3 dias. Elas fazem associação temporal entre tomar a vacina e o aparecimento da gripe e culpam a vacina, né? Então, isso ficou muito difundido na população. A gente está tentando, junto aos outros geriatras, e existe agora o esforço por meio do Ministério também de quebrar essa crença. É importante explicar, a vacina para a gripe, ela é formada, o vírus, eles pegam uma série de vírus e eles inativam o vírus, pegam um fragmento daqueles vírus e fazem a vacina. Então você não tem um vírus vivo ativo ali, então ele é incapaz de produzir doença. O que pode ocorrer é algumas reações à vacina, que são às vezes reações menores, que é o aparecimento de febre baixa até 37,5, às vezes dores no corpo, moleza, o paciente fica um pouco cansado, como se fosse ficar gripado. Sim. Essas reações, elas desaparecem espontaneamente depois de 48 a 72 horas
e fica limitado a isso. Não aparece gripe na condição plena da doença, né? E são as reações que ocorrem... Que é natural. E são naturais, não só dessa vacina, como de uma série de outras vacinas. Então, é importante que a população se conscientize disso e tenha uma adesão maior da população, porque além dos vírus mais perigosos daquela temporada, ela protege contra o vírus H1N1, que causou aí em 2009 um pandemônio aí pelo mundo, né? Exatamente. Então, a vacina é um método eficaz de se prevenir uma série de infecções respiratórias. Existe uma outra vacina, que é a vacina contra o pneumococo, que é a principal bactéria que causa pneumonia. Sim. Essa vacina não é ofertada de forma geral para a população idosa, mas só para aqueles pacientes que já possuem doenças crônicas. Mas também é uma vacina que confere uma proteção importante para esses problemas. E mesmo a vacina da gripe, uma vez que a pessoa está protegida da gripe, ela também está prevenindo de alguma maneira essa pneumonia ou o agravamento dessa gripe para algo ainda pior, já que o organismo é mais debilitado. Exatamente. Né? A pneumonia é uma das principais complicações de um quadro gripal. Pneumonia, bronquite, as rinossinusites são complicações de um quadro gripal. Então, uma vez que você se protege contra a gripe, você também está se protegendo contra a possibilidade de desenvolver uma pneumonia secundária à gripe e por conta disso vir a ser internado ou até ter um problema maior respiratório. Bom, doutor, a gente sabe também que o cigarro, né, o fumo, ele traz muitas dificuldades respiratórias para quem já tem até saúde, né? Traz muitos malefícios para quem está com a saúde em dia, para quem é jovem, para quem tem um organismo que se adapta e se reorganiza muito bem. Agora, qual o efeito dele para uma pessoa na terceira idade que tem essas complicações respiratórias? Se a gente pensar que o idoso não começa a fumar quando ele é idoso, ele começou a fumar na sua juventude. Né? Essa geração que está chegando à terceira idade é uma geração que vivenciou o glamour do cigarro. Né? Quando o cigarro era estimulado pelos filmes, as propagandas, era uma medida de estímulo à sensualidade, os grandes astros fumavam, então eles... Como se estivesse promovendo saúde ao fumar. Eles sofreram uma campanha de estímulo ao tabagismo em massa. Então, hoje em dia, as pessoas mais jovens já estão vivenciando um novo tempo. Mas essas pessoas começaram a fumar muito cedo, por volta de 15 anos, 16 anos, quando eles começaram. Agora eles estão chegando aos 50, 60 anos, com 40 anos de fumo. Esses são pulmões já muito debilitados, que já sofreram muito as consequências do cigarro. Né? Eles perdem a capacidade de elasticidade, é um pulmão que se expande menos, fica mais rígido, mais duro. A troca de oxigênio e gás carbônico ela fica mais deficiente. Começa a haver a tal do aparecimento do enfisema pulmonar. Né? Então, o paciente começa a sofrer com tosse crônica, produção de secreção, falta de ar aos esforços, né? São algumas das consequências. E um pulmão que também está mais predisposto a infecções. Né? Frequentemente, nessa época, os fumantes também estão mais predispostos a contrair as infecções virais, respiratórias e bacterianas. Certo. E é importante a gente lembrar que muitas vezes o idoso não fuma, mas tem alguém na família que faz uso do cigarro. Então é importante que esse cigarro, que essa fumaça do cigarro não atinja as pessoas da melhor idade, para que elas não se tornem fumantes passivas e que não sejam assim também tendo estados de saúde, estados respiratórios agravados. Nós estamos indo para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho o programa Viver é Melhor estará de volta. Até já.